Então, sejam muito bem-vindos. Eu não sei se tem homem, então eu vou usar o termo geral. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro Como Criar Dinheiro para Fazer as Classes. E eu tenho um segredo para contar para vocês já no começo. Na verdade, esse Zoom é sobre dinheiro. Ponto. Eu trouxe só a questão do para fazer as classes, porque eu sei que muitas pessoas falam comigo que têm vontade de fazer os cursos e não têm dinheiro para fazer, colocam o dinheiro como impedimento para não fazer as classes. Então, por isso que eu chamei esse Zoom de como criar dinheiro para fazer as classes. Mas fiquem sabendo que todas as ferramentas que a gente vai trazer aqui, elas servem para dinheiro, ponto. Então, se você cria dinheiro para fazer classe, você cria dinheiro para fazer qualquer coisa. Beleza? Ah, bom, algumas carinhas aqui já são muito conhecidas. Oi, Andréia, lindona. Beijo. Gente, a Andréia trabalha comigo na equipe de ligações do Axis. Então, se algum de vocês já recebeu ligações da equipe de Axis, talvez uma das pessoas que te ligou fui eu ou a Andréia. E tem algumas pessoas aqui que eu não vejo há algum tempo, então estou feliz de ter vocês aqui. Tem algumas pessoas que talvez seja a primeira vez que está participando de um Zoom comigo, né? Então eu vou fazer uma mini introdução. Vocês que me acompanham há bastante tempo, que já conhecem toda a minha história, por favor, tenham um pouquinho de paciência para acolher também a galera que está chegando a primeira vez, tá? Então, meu nome é Luísa Janauís, eu sou facilitadora certificada de Access Consciousness e eu conheci o Access no finalzinho de 2019, quase 2020, através de um vídeo no YouTube. Achei interessante, comecei a pesquisar, comecei a receber algumas sessões aqui em Maceió, onde eu moro, e aí acabei escolhendo fazer o curso. Em janeiro de 2020, eu fiz o meu primeiro curso de barras de Axis, foi lá em Recife, com uma facilitadora que era do Rio de Janeiro, olha só. E na época, né, quando eu escolhi fazer o curso, eu não tinha intenção de trabalhar com Axis. Eu fiz o meu primeiro curso porque eu estava num momento da minha vida em que eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Eu estava tendo crises de ansiedade no trabalho. Eu ficava pensando, meu Deus, será que a minha vida é só trabalhar e pagar conta? Às vezes eu me trancava no banheiro no intervalo para chorar. E eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. E comecei, né, a pesquisar, enfim, e descobri o Access. Então, a primeira vez que eu fiz o curso foi para me cuidar, né, para olhar para todas essas coisas e dizer, ok, o que mais que tem na vida além de trabalhar e pagar conta. E nesse dia do meu curso de barras, do primeiro curso de barras, eu fiquei o tempo todo observando a facilitadora, né, a pessoa que dava o curso. E ela contando da vida dela, eu falei: caramba! É tudo que eu queria para minha vida. A vida dela é a vida que eu sempre sonhei e não sabia que era possível, né? E aí, naquele dia, eu escolhi me tornar facilitadora. Mal sabia eu que estava prestes a estourar uma pandemia, né? Mesmo assim, eu acho que uma ou duas semanas antes de, tipo, estourar mesmo e fechar tudo, eu consegui fazer meu segundo curso, né, em março de 2020. E aí só fui conseguir fazer o terceiro em junho, que esses são os pré-requisitos para quem não sabe, né, para se tornar facilitadora do curso de barras, são repetir o curso 3 vezes com 3 facilitadores diferentes, né? Fazer o curso 3 vezes com 3 facilitadores diferentes. E aí eu fiz o terceiro em junho de 2020, pedi demissão do meu trabalho no meio da pandemia, louca, todo mundo me chamou de louca, né? E comecei a trabalhar com as ferramentas de Access. Fui crescendo, fui fazendo cada vez mais cursos e hoje eu sou, como eu falei, facilitadora certificada, que no Access a gente tudo usa sigla, então muita gente conhece como CF, né, que é Certified Facilitator, é a sigla em inglês, que me habilita a facilitar cursos mais avançados de Access, como por exemplo, o Fundamento, né, que é um curso que o pré-requisito é ter feito pelo menos um curso de barras antes. Tá? Isso aqui é só um resumo do resumo do resumo para vocês entenderem um pouco da minha trajetória com Access, tá? E isso é legal de falar também, porque assim, para você se tornar CF, para você se tornar um facilitador certificado,
A gente tem um monte, mas é um monte de curso que a gente tem que fazer. Não sei se alguém já teve curiosidade de entrar no site do Axis, mas é uma lista gigantesca de cursos que a gente tem que fazer. E alguns deles você tem um prazo, que tipo, se passar daquele prazo, você vai ter que fazer o curso de novo, porque não vale mais. Que aconteceu comigo, por exemplo, no curso de 3 dias de corpo. Eu fiz o curso do 3 dias, mas ali naquele ano não rolou de eu fazer o treinamento de CF. E aí venceu, né? Como a gente fala, entre aspas, venceu, passou o prazo dos 12 meses, e aí eu tive que fazer de novo o curso de 3 dias de corpo que eu já tinha, né? E que para mim foi ótimo, porque meu corpo atualizou, recebeu, o universo sabe de todas as coisas, então tá tudo certo, né? Então, assim, se tem uma pessoa que tem propriedade para falar de criação de classe, minha gente, sou eu. Porque realmente, assim, eu criei muitas mágicas nesse meu caminho, né, de fazer todas as classes que se requeriam para me tornar facilitadora certificada de Access. E eu tô aqui, a gente vai ter mais ou menos uma horinha, porque depois eu ainda vou facilitar um clube do livro hoje. Inclusive, se alguém, parênteses aqui, se alguém desejar participar, hoje é o último dia para você entrar. Eu estou facilitando o clube do livro A Dama, de Gary Douglas, que é um livro que a gente vai trabalhar muito a nossa visão do que é ser uma mulher, do que é ser uma dama, sair daquele padrão da guerreira e ir para o espaço da mulher, da vida fácil, né, da facilidade, da leveza nas nossas vidas, né? Então, como seria, né, vocês escolherem, quem escolher ainda dá tempo. Lá eu vou deixar o link aqui que aí qualquer coisa, nesse meio tempo, na meia horinha que a gente vai ter entre esse Zoom e o Clube do Livro, vocês podem se inscrever se vocês assim escolherem, tá? Hoje é o último dia, hoje vai ser o segundo encontro. A gente teve o primeiro encontro na terça-feira, a gravação já está disponível e a gente ainda vai ter mais 2 encontros na semana que vem, tá? Então, coloquei. Ah, pronto, a Ingrid já colocou aí o link direto do doc. Obrigada, Ingrid, para se inscrever no Clube do Livro. E acima eu coloquei o meu link geral, porque aí tem os meus outros workshops também, tem as minhas outras classes, se vocês quiserem ver minha agenda, tá? Bom, mas voltando aqui para o assunto desse Zoom, então. Mas afinal, como que a gente cria dinheiro para fazer as classes ou para qualquer outra coisa que a gente deseje? Talvez alguns de vocês queiram dar um tapa na minha cara quando eu falar isso, mas o primeiro ponto que eu vou trazer é a escolha. Muitas e muitas e muitas vezes eu falei assim: eu escolho isso, eu escolho isso, eu escolho isso. Mas no fundo, a energia que tinha por trás era: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E para quem já está em Access há algum tempo, a gente sabe que a palavra quero, né, a palavra querer, ela por trás dela, ela tem uma energia de falta. Então, quando você fala eu quero dinheiro, na verdade, o que você está dizendo é me falta dinheiro. E essa é a energia que você está emanando para o universo. Me falta dinheiro. E aí eu falei, né? Eu falava, eu escolho isso, eu escolho aquilo e mesmo assim eu estava na energia do quero. Porque o segundo segredo que eu tenho para contar para vocês, se é que isso é um segredo, é que não importa as palavras que você fala. O que importa é a energia que tem por trás disso. Então, não adianta você ficar falando eu escolho na energia do eu quero. E isso é uma prática, tá, gente? É uma prática diária, é um perceber diário, uma autoconsciência diária de eu realmente estou escolhendo isso ou eu estou falando que estou escolhendo? Porque o escolher, ele tem uma energia muito poderosa por trás, quando você realmente está escolhendo, que é aquela coisa do eu vou fazer o que quer que se requeira para que isso aconteça.
Eu vou perder a vergonha, eu vou falar com as pessoas, eu vou me movimentar, eu vou fazer coisas que eu não estava disposta a fazer antes, se for o caso, para poder ter isso que eu estou pedindo. Essa é a energia da escolha verdadeira, tá? A outra coisa, o outro ponto, e se eu estiver indo rápido demais, gente, por favor, falem, Lou, não entendi, eu volto dentro do que eu lembro, tá? Que às vezes eu falo uns negócios que nem eu lembro mais o que eu falei. Então, às vezes eu vou falar com outras palavras, mas enfim, o que eu puder trazer aqui de explicação para vocês, eu trago. O outro ponto, que até a gente trabalhou recentemente, eu sei que algumas das meninas que estavam lá nesse workshop estão aqui também, é a questão do controle, tá? O que que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente tem algo que a gente deseja muito, a gente começa a ficar maquinando na nossa cabeça, fazendo trocentos mil cálculos matemáticos para tentar racionalizar e controlar como, quando e onde aquilo vai acontecer. E aí, se a gente for para a parte da mecânica quântica e tudo mais, a gente tem o tal do efeito Zenão. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar no efeito Zenão, mas a forma mais simples de explicar o efeito Zenão, pelo menos que eu encontrei até o momento, é aquela história do leite fervendo. Você fica olhando o leite, esperando ele ferver, parece que ele nunca ferve. Quando você se distrai, a desgraça do leite ferve tanto que esborra. Não é assim? Então, é a mesma coisa que acontece na nossa vida. Quando a gente pede por alguma coisa e a gente fica 24 horas só olhando ali, tipo, cadê que ainda não chegou? Cadê ainda não chegou? Cadê que ainda não chegou? Cadê que ainda não chegou? Adivinha? A gente tá criando mais do cadê que ainda não chegou. Então, quando você abre mão desse controle e simplesmente vai pro confiar, ou como a gente fala no Access, o ser controle, ao invés de fazer controle, quando você vai para essa confiança de que o universo está te apoiando, que a consciência tá te apoiando e que você vai fazer o que quer que se requeira para ter aquilo, você relaxa. E é esse relaxamento que faz as coisas fluírem. Vocês ouviram a Siri? Do nada. Ok, não, não vou desbloquear meu iPhone agora, Siri. Muito obrigada. É... Peraí, que agora até me perdi. Quando você tem essa confiança de que o universo está te apoiando, que a consciência está te apoiando, que você vai fazer o que quer que se requeira, você relaxa. E é esse relaxamento que vai fazer as coisas fluírem. Porque você sai dessa pressão. Ai, que legal, Melissa chegou. Gente, Melissa tem quantos anos, Dani? Ela tem 8 anos, alguma coisa assim, né? E a coisa mais fofa, ela foi minha aluna de barras. Coisa mais fofa do mundo. 8, é isso aí, 8 anos. Então, esse relaxamento, gente, quando a gente entra nesse espaço de relaxamento, exatamente como a Diorá falou, né? Confiar e soltar o pedido. Só que às vezes as pessoas confundem o confiar e soltar o pedido com eu vou sentar a bunda na cadeira, eu vou fazer trocentos mil mantras e eu não vou fazer absolutamente mais nada. Também não vai rolar. Talvez até role, às vezes acontece, cair no seu colo, mas na maioria das vezes não, porque a gente tem muito ponto de vista sobre as coisas caírem do céu, né? Então, o que que acontece? O que que é esse confiar e soltar? É, por exemplo, a gente usar as ferramentas, as perguntas do Axis. Uma das coisas que eu tenho até hoje na minha parede, que eu vou até atualizar, eu chamei de checklist da consciência, que eu coloquei uma listinha de perguntas que eu me fazia todos os dias. E
que é isso? Você entra, quando você tá lá, você tá fazendo as suas perguntas, você entra na energia, você entra no fluxo daquilo que você tá pedindo. É como se você estivesse acendendo uma luzinha para o universo e dizendo: eu tô aqui, esse é o endereço que você vai entregar o que eu tô pedindo. E aí depois você relaxa. É igual quando você faz, sei lá, um pedido no Mercado Livre. Você, naquele momento que você está fazendo o pedido, você fez o pedido, beleza? Colocou seu endereço bonitinho e soltou, né? Falou, beleza, cliquei em enviar o pedido. Depois, você fica o tempo todo. Você pode até checar de vez em quando, tipo, ah, peraí, ah, beleza. Antes estava saindo do centro de distribuição em São Paulo e agora está no centro de distribuição em Recife, tá mais perto. Mas você não vai ficar o tempo todo, todo dia, 24 horas. Já chegou? Já chegou? Cadê meu pedido? Cadê meu pedido? Nossa, eu tô achando que o Mercado Livre não vai entregar o meu pedido, porque até agora não chegou, porque eu pedi ontem e hoje às 9 da manhã não chegou. Você não vai ficar assim. A não ser que você seja extremamente, né, controladora, e aí vamos olhar para isso. Se você faz isso até com o Mercado Livre, não quero saber como que estão os seus outros pedidos para o universo, tá? É, então, assim, esse exercício diário de fazer as perguntas, de se conectar com o seu pedido e, por exemplo, fazer um puxão de energia, que a gente vai falar um pouquinho dos puxões de energia aqui hoje, é o seu momento com o universo de dizer: tô aqui, tô pedindo, tô escolhendo isso, contribui comigo. E você, digamos assim, alimenta energeticamente, você dá combustível para o universo para ele trazer o seu pedido até você. Terminou isso aí? Segue com a tua vida. Não fica o tempo todo, o dia inteiro olhando para isso. E talvez a coisa mais importante que eu vou trazer para vocês aqui é: segue a energia. Então, às vezes você nem tá pensando naquele pedido que você fez. Aí aparece uma pessoa para conversar com você. Às vezes sobre um assunto que também não é esse. Mas de repente a pessoa te dá uma ideia. Ela traz alguma coisa que você fala: caramba, eu não tinha pensado sobre isso. Aí é a hora de você dizer: opa, peguei a mensagem, universo, muito obrigada. Vai lá e age, tá? Uma das coisas que a Simone Milasas, que é a coordenadora global de Access Consciousness, fala muito é sobre como não é o quanto de coisa que você faz, mas sim a energia que você segue, o fluxo de energia ali que você está fazendo. Então, é o que você faz na energia do fluxo. Então, às vezes você faz 30 coisas diferentes, você fica desgastada e parece que não tem resultado nenhum. Às vezes você faz 5 coisas diferentes, mas cada uma dessas 5 foi feita a partir desse espaço de seguir energia. Mesmo que aparentemente aquilo não tenha nada a ver com o seu pedido. E aí uma coisa vai conectando na outra, que vai conectando na outra, que vai conectando na outra, e aquilo aparece. E de novo, eu falei que isso aqui era sobre dinheiro para criar classe, mas na verdade aqui eu estou falando da criação da sua vida. Porque todas essas ferramentas que eu estou trazendo, elas são muito além do que só criar dinheiro para classe e até só criar dinheiro, né? Para criar qualquer coisa que você escolha na sua vida, né? E o quanto que a gente pode olhar às vezes para isso e dizer, mas é só isso mesmo? É simples assim? É fácil assim? Então por que que ainda não chegou? E aí tem o ponto que, de novo, a gente volta para a confiança e para o controle.
Quando a gente pede alguma coisa, o universo ele tá literalmente se rearranjando para que aquilo que você pediu chegue até você. E não necessariamente o que você pediu vai chegar quando você acha que tem que chegar. Eu vou dar um exemplo de uma facilitadora que ela nem tá mais no Access, mas que foi a pessoa que eu descobri o Access, né? O primeiro vídeo que eu vi lá no YouTube era dela. Minha cadeira tá fazendo um monte de barulho, gente. Vai ser assim mesmo. Dá pra ouvir, não? Minha cadeira tá. Toda vez que eu me mexo, ela faz nha, nha, nha. Eu vou ter que trocar de cadeira. Ahn, algumas de vocês talvez tenham, né, já ouvido falar. Quem chegou mais recente, talvez não, mas quem tava ali lá 2020, que foi quando ela estourou, tinha uma facilitadora que chamava Kelly Moraes. O primeiro vídeo que eu vi do Access foi dela. E assim, eu tinha e tenho ainda uma gratidão enorme pela Kelly por ela ter me apresentado o Access, né? Então eu ficava naquela coisa de eu tenho que fazer curso com a Kelly, eu tenho que fazer curso com a Kelly, eu tenho que fazer curso com a Kelly, né? Só que eu moro em Maceió, a Kelly mora em Campinas e ela nunca vinha para o Nordeste, né? Ela sempre estava em Campinas lá, ou na região por ali, ou às vezes ia para o Sul. E na época, hoje eu não tenho mais, mas na época eu tinha um ponto de vista de que eu não ia conseguir dinheiro para pagar a classe, passagem, hospedagem, alimentação, tudo em outra cidade. Porque vejam, quando eu fiz o meu primeiro curso de barras, a classe na época custava R$ 1.150 e o meu salário eu acho que era 1.400 brutos, sem os descontos ainda. Como que eu ia pagar a classe de 1.150 mais passagem, mais hospedagem, mais alimentação? Na minha cabeça não tinha como. Hoje em dia eu vejo que tinha até, se eu realmente escolhesse. Mas na minha cabeça, na época, não tinha como. Então, eu acabei escolhendo outras facilitadoras que estavam mais próximas de mim. Inclusive, eu sou muito grata por isso, tá? Porque eram classes um pouco menores e eu conseguia, assim, absorver. Eu sou aquela que faz 10.000 perguntas na classe. E eu consegui absorver, assim, muito conhecimento. Elas foram extremamente generosas comigo, as três facilitadoras, né? Eu acho que hoje a que ainda está atuando, assim, mais... Esqueci a palavra. A que ainda está atuando mais é a Jaciara, que é lá de Recife, a Jaciara Medeiros. Ela é facilitadora de barras lá em Recife. Foi com quem eu fiz a minha terceira classe. E eu lembro que a Jaci foi muito generosa comigo, porque eu falei para ela, né? Eu falei, essa é a minha terceira classe para me tornar facilitadora. Aí ela falou, então você já é facilitadora, você vai co-facilitar essa classe comigo. E aí, assim, ela deu a classe, ela foi a facilitadora, mas ela sempre me permitia trazer as minhas percepções daquilo, ela ia, sabe, ela me colocou nesse espaço de já ser uma facilitadora. Então, ela foi extremamente generosa comigo, e eu amei, essa oportunidade, porque quando eu fui fazer a minha primeira classe, né, quando eu fui facilitar a minha primeira classe, a sensação que eu tive foi que eu já tinha facilitado naquela classe com ela, então eu fiquei bem tranquilona, né? Foi sensacional. A Marcela tá falando aqui, a Jaciara é maravilhosa. Eu conheci Barras de Axis com ela, fiz com ela a primeira classe, olha aí. Então, a Jaci realmente é maravilhosa. A Paola Vigert, que foi a minha primeira facilitadora lá do Rio, hoje ela não trabalha mais com Axis, ela trabalha ainda nesse mundo energético, mas ela vende. Sabe, vocês já viram aqueles colares? Aquele imã, não sei o quê. É esse aí que a Andrea tá mostrando. Eu tenho também, só que o meu ficou no quarto. Eu tirei para tomar banho e esqueci de pôr de volta. A Andrea, quem estiver vendo a Andrea Camargo na câmera, ela tá usando esse colarzinho. E a Paola, foi a Paola que trouxe esses colarzinhos para o Brasil. E a minha segunda facilitadora foi a mãe da Paola, que é a Maria Lúcia Nicole, que também é lá de Recife, mas ela veio para Maceió para fazer, só que agora, pelo que eu sei, ela tá, parece que no sul, com a família e tal, não sei se ela tá facilitando, mas ela mora em Recife. Enfim, eu tô trazendo isso só para honrar mesmo essas pessoas que foram minhas facilitadoras, enfim, e eu sou muito, 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 muito grata a elas, né? Inclusive, a minha terceira classe não era para ter sido com a Jace, era para ter sido com a Flávia Fernandes, do Rio, que estava vindo para Maceió. Acabou que ela cancelou a classe por conta da pandemia.
E aí eu fui para Recife e fiz com a Jace. Então, assim, sabe, eu tô trazendo esse exemplo porque eu ficava, né? Eu comecei falando da Kelly. Ah, porque eu tenho que fazer com a Kelly, tenho que fazer com a Kelly. E parecia que nunca dava para fazer com a Kelly. E aí eu falei, ok, que outras possibilidades tem? Quem são as facilitadoras que vão contribuir comigo? E aí eu fiz. E aí, quando eu fiz as três classes, me tornei facilitadora, aí foi mais ou menos quando a Kelly se tornou CF, para poder facilitar o fundamento. E aí eu falei, não, então, já que eu não fiz nenhuma classe de barras com a Kelly, agora ela é CF, eu vou fazer o fundamento com a Kelly. Cara, eu tentei umas 3 vezes fazer o bendito do fundamento com a Kelly e nunca dava certo. E aí eu fiz a mesma coisa. Ok, quem é o facilitador? Quem é a facilitadora que vai contribuir com a minha vida para eu poder fazer esse bendito fundamento? Meu primeiro fundamento foi online, que na época podia, né? Hoje não pode mais, mas na pandemia eles liberaram para ser online, com o Maurício Rondelli. E foi uma classe incrível. Eu saí daquele fundamento, tipo assim, caraca, que classe fodástica, sabe? E eu não sei como teria sido um fundamento com a Kelly, mas eu sei que aquele fundamento que eu fiz com o Maurício era exatamente o que eu e meu corpo estávamos requerendo naquele momento. E depois eu fiz fundamento com outros facilitadores, né? Fiz com a Bianca Navarro, fiz o global já, sei lá, 2, 3 vezes com o Gary e o Dan, enfim, já fiz outros, né? Mas assim, a cada momento a gente está requerendo uma energia diferente. Então, falando de classes especificamente, às vezes a gente encasqueta e tem um facilitador de estimação, e não necessariamente é aquele facilitador que vai ser a maior contribuição para a gente especificamente naquela classe, tá? E eu falo, inclusive, isso para as minhas alunas, porque tem gente que faz, tipo, trocentos mil cursos comigo. E ótimo, maravilhoso. Eu fico extremamente feliz e grata dessas pessoas confiarem em mim e escolherem cada vez mais fazer mais cursos comigo. Até uma das meninas postou no grupo esses dias o print da tela dela do Telegram, que, tipo, quando a Vivi, que é a minha assistente, ela manda um convite em um grupo, ela manda em todos, né? E aí, essa minha aluna, ela tá em todos os workshops. Então, tipo assim, o grupo, o Telegram dela, a tela era tipo, Louise, 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 né? E como pode melhorar. E eu sou muito feliz e grata por isso. E ao mesmo tempo eu digo, quem é o facilitador ou a facilitadora que vai contribuir mais para você, para essa classe, né? A primeira classe de 3 dias de corpo, eu tava na cabeça, vou fazer com o Maurício, porque eu amei o fundamento com o Maurício. Rolou? Não rolou. Eu fiz o meu primeiro com o Sandro Donizete, que eu nunca na época. Hoje eu conheço bem o Sandro, mas na época eu nunca nem conhecia direito o trabalho dele. E foi sensacional. Eu ia fazer com ele em Brasília, olha só, isso é importante. Eu ia fazer essa classe com ele em Brasília, porque eu já tinha uma viagem marcada para Brasília. Depois eu descobri que ele ia para Limeira, antes, uma semana antes de ir para Brasília, e eu estava em São Paulo. Eu entrei em contato com ele e falei, Sandro, eu posso mudar de Brasília para Limeira? Porque tem alguma coisa para mim nessa turma de Limeira. Aí ele falou, pode. Eu já tinha pago pela classe. Fui para Limeira, gastei com hotel, com passagem, com alimentação, com um monte de coisa que eu não ia gastar, porque em Brasília eu ia ficar na casa da minha amiga. Mas eu fui para essa turma de Limeira e foi nessa turma que eu conheci pessoalmente a Juanita Jimenez, que é uma outra facilitadora certificada de Access, e hoje ela é uma amigona minha. A gente se dá super bem, ela contribui muito comigo, com o meu negócio, eu contribuo também com ela. Eu já cheguei a trabalhar com ela na equipe dela, para as classes. Eu fui host da Juanita de uma classe de negócios que era o meu último requisito para me tornar CF, né, para poder fazer o treinamento. E ela me presenteou com essa classe. Tipo assim, ela falou: Ah, Lô, você vai ser minha host, não sei o quê, tá, beleza. Eu comecei a divulgar. E aí, na noite anterior, eu falei assim: Ah, como seria fazer um puxão de energia para galera que escolhe fazer essa classe? E aí eu abri um Zoom gratuito para quem tinha interesse, tarará, tarará, tarará. E a Rô viu aquilo, ela falou, Lô, que coisa incrível.
Porque assim, a gente tinha o nosso acordo lá, enfim, e aí dentro do acordo eu não tinha necessariamente atingido a meta de pessoas que veio diretamente de mim para ganhar a classe, né? Mas ela falou, Lou, não importa, você vai ganhar essa classe. Só esse movimento que você fez de fazer o puxão e tarará, tarará, eu escolho te presentear com essa classe. E aí foi o último pré-requisito que eu cumpri, não precisei pagar, eu fiz a classe, ganhei a classe, né? E assim, provavelmente eu poderia ter conhecido a Rô em um outro momento e tal, mas ali naquela classe não foi só a Juanita, foi a minha parceira de trocas que tinha uma história de infância assim extremamente parecida com a minha. E tudo que aquilo que a gente tem parecido, quando a gente está aplicando ou recebendo, a gente libera nas duas pessoas, né? Então ali eu e ela liberamos muita coisa, porque a gente tinha uma história de vida muito parecida, né? Então, toda vez que eu aplicava nela, eu estava liberando coisa em mim, toda vez que ela aplicava em mim, eu também estava liberando. Então, foi sensacional, né? E eu tô trazendo todas essas coisas para vocês abrirem um pouco a mente, porque a questão não é só o dinheiro. O dinheiro é a desculpa que a gente se dá para não escolher. Porque é aquela desculpa que ninguém vai poder te contestar. E depende, que agora no Access às vezes a gente contesta também. Mas, de forma geral, nessa realidade, é a desculpa que ninguém vai contestar. Fala, fulana, vamos fazer tal coisa? Não posso, estou sem dinheiro. Ponto. Quem é que vai dizer não, você vai sim, de qualquer jeito? É muito difícil, né? Então, essa é a desculpa que a gente se dá também, né? E aí a gente vai para o espaço de como seria a gente olhar para que outras fontes de renda estão disponíveis para você que você ainda não considerou. Por exemplo, ao invés de ir para a conclusão do eu não tenho dinheiro. Vocês viram que eu estou falando aqui há quase 40 minutos e agora que a gente vai começar a falar de dinheiro mesmo, porque o dinheiro é só a desculpa, né? Então, você tem a possibilidade, que é uma possibilidade, talvez não seja a possibilidade que vai criar mais para você, mas você tem a possibilidade de dizer eu não tenho dinheiro e pronto, morreu na conclusão. Você tem, que a maioria das pessoas faz. E a outra possibilidade, que é você ir para a pergunta. Que outras possibilidades estão disponíveis para mim que eu ainda não considerei? Que fontes de renda estão disponíveis para mim que eu ainda não considerei? Como o dinheiro pode chegar até mim de formas esperadas e inesperadas? O que que eu não estou disposta a fazer que se eu tivesse, me traria mais dinheiro? Com quem eu não estou disposta a falar? O que que eu não estou disposta a pedir? Eu tô adorando que a Karen tá lá com a canetinha dela. O que que eu não tô disposta a pedir? A grande maioria das pessoas trava as suas criações antes mesmo de tentar, porque ela já definiu e já concluiu que não pode. E o Henry Ford, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que ele fala assim, ele falou, né, que ele já partiu dessa para, espero que melhor. Ele falava assim, se você diz que consegue ou que você não consegue, em ambos os casos você está certo. E essa frase é icônica, porque ela vem de encontro justamente com aquilo que a gente fala em Access Consciousness. O seu ponto de vista cria a sua realidade. Se você tem o ponto de vista de que você não consegue, adivinha? Você não consegue. A frase do Henry Ford é: se você acredita que você consegue ou que não consegue, em ambos os casos você está certo.
E no Axis, a gente fala que o seu ponto de vista cria a sua realidade, tá? E quantos pontos de vista a gente tem? Quantos pontos de vista a gente vai acumulando ao longo da nossa vida sobre várias coisas, inclusive sobre dinheiro? Não é à toa que uma das barras, um dos pontos que a gente tem quando a gente corre uma sessão de barras, é o ponto do dinheiro. Agora, todos os pontos de vista que a gente tem sobre dinheiro ou sobre qualquer outra coisa, eu vou dizer assim que 99,9% deles não são nossos. O Access fala pelo menos 98, né? Eu vou falar mais, eu vou falar 99,9. Não são nossos. É algo que a gente comprou muitas vezes dos nossos pais, que muitas vezes compraram dos nossos avós, que muitas vezes compraram dos pais deles e dos avós deles e blá 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 blá, blá, né? Então, a gente vai aprendendo modelos que a gente vai copiando, né? No Axis, a gente tem uma energia que a gente chama de mimetização biomimética e biomimétrica. O que que é isso? É basicamente dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copia e cola em todas as dores, caminhos e realidades de outras pessoas. E se tem uma coisa que a galera tem dores e realidades bem interessantes, é com dinheiro, né? Então, para quem se interessar também, um ótimo processo para você fazer, que existe o processo corporal, é o processo corporal que a gente chama carinhosamente no Axis de BMM, que é o processo da mimetização, tá? Porque é um nome gigantesco do processo. Então, para a gente não falar o tempo todo o nome gigantesco, que é a eliminação e erradicação da mimetização biomimética e biomimétrica das dores, caminhos e realidades das outras pessoas, aí a gente fala BMM, tá? É, a Nan fez ele, é muito bom, né? Então, e esse processo especificamente, o Gary fala, eu não vou lembrar exatamente quantas vezes, mas ele fala para você correr algo tipo 200, 300 vezes, alguma coisa assim. Porque é um processo que tem muita coisa para limpar, tá? Muita coisa pra gente limpar. Então, faz muitas e muitas e muitas vezes, inclusive estou fazendo uma nota mental para aplicar ele de novo, porque faz um tempo que eu não recebo esse processo. É aquela coisa maravilhosa, né? Eu tenho trocentos mil cursos do Access, mas não necessariamente quem tá próximo de mim tem todos os cursos. Então, às vezes, eu aplico nos outros, mas não tenho quem aplique em mim. Como pode melhorar? Ahn, e um dos processos que você pode fazer é pedir para eliminar todos os lugares em que você está copiando os padrões das outras pessoas, inclusive com dinheiro, tá? E deixa eu ver se isso é leve trazer para esse workshop, porque ele já é um pouquinho mais. Tá, eu vou falar isso de uma forma bem, 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 bem resumida, porque eu tô vendo se eu consigo colocar essa gravação no YouTube. É, no Access a gente tem uma nova energia que a gente chamou de personalidades, tá? Não é que a energia é nova, que a gente descobriu recentemente. As personalidades é basicamente o piloto automático que você criou para funcionar com alguma coisa. Então, você meio que criou um pilotinho automático, tipo, quando aparecer o tema dinheiro, eu vou agir dessa forma. Quando eu estiver me relacionando com a minha mãe, eu vou agir dessa forma. E por aí vai, né? Então, é meio que um piloto automático que você instalou, um programinha que você instalou. Então, uma coisa que você pode fazer também é pedir para destruir e descriar todas as personalidades que estão mantendo a sua realidade atual com dinheiro, tá?
E não sei se vocês perceberam, eu mandei o link no grupo, mas eu não tô falando o enunciado aclarador. Isso é proposital para eu poder colocar isso nas redes sociais, mas quem já é praticante de barras pode usar o enunciado aclarador com todas essas perguntas que eu tô falando, tá? Que é o nosso famoso POD/POC. Que mais que. Tá, eu vou pegar aqui, eu até deixei salvo. Temos mais uma participante no nosso clube do livro. Que mais é possível? Peguei o celular e eu vi o comprovante de Pix. É, deixa eu ver aqui. Eu salvei e eu mandei lá no grupo hoje o vídeo, né, do looping do Dr. Dan Here que saiu hoje sobre dinheiro e tal. Escutem esse looping, tá? Ele, mesmo que esteja em inglês, que vocês não entendam inglês, lembra daquilo que eu falei no começo, o que funciona é energia, então não tem problema se vocês não estiverem entendendo o que está sendo dito, tá? Mas uma pessoa postou aqui no grupo que eu da equipe de Access os processos escritos, ou pelo menos três deles. Eu não lembro se ou se o Den fala mais do que três processos nesse looping ou se são só esses três, mas ela postou três escritos. Ela postou em inglês, então eu vou falar em inglês e depois eu vou fazer o meu melhor para traduzir para o português, porque às vezes os processos do Access são meio ruinzinho de traduzir assim ao pé da letra, né? Então, what energy, space, consciousness, choice, magic, miracles, mysteries, and possibilities can I be to have total ease with money for all eternity? E tudo que não permita isso, vamos destruir, descriar. E aí, quem sabe faz o enunciado declarador. What percentage of who, what, where, when, why, and how you are regarding money did you buy from your mom and your dad before the age of two? Tudo que isso é, vamos destruir, descriar. E aí faz o POD/POC. What percentage of who, what, where, when, why, and how you are regarding money and struggle and why you can and cannot be with ease with money and your life and how much you have to struggle did you buy from your mom and dad before the age of two? Tudo que isso é, vamos destruir, descriar, por favor. E faz lá o POD/POC. Eu vou fazer o meu melhor para traduzir aqui os processos. Então, que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, mistérios e possibilidades eu posso ser para ter total facilidade com dinheiro por toda a eternidade. E aí, eu vou dar uma dica até aqui para vocês que eu dou nas minhas classes de barras para quem está aprendendo a fazer os processos, tá? Toda vez que a gente vai com que energia, espaço, consciência, blá blá blá, esses processos são os processos que a gente chama são os processos de expansão, de crescimento, de pedir algo para nossa vida. Então, no final, quando a gente faz aquela perguntinha do destruir e descriar, você pede, né? Tudo que não permita isso, eu destruo e descrio, né? Ou seja, tudo que não permita que aquilo que eu pedi aconteça, tá? Quando a gente tem, por exemplo, os próximos dois processos, que são processos para destruir limitações, aí a gente fala tudo que isso é, ou tudo que isso trouxe à tona, eu destruo e descrio, tá? Só um parênteses aí. Tâmara, pode repetir o processo? Que energia, espaço, consciência. Ai, eu cliquei no link, peraí. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, milagres, mistérios e possibilidades eu posso ser para ter total facilidade com dinheiro por toda a eternidade. Tudo que não permita isso, vamos destruir, descriar. Né? Eu vou fazer o vai ser o meu POD/POC aberto para as redes sociais. Eu acabei de inventar. É, o próximo processo e o segundo, o terceiro aqui que eu vou falar também, eles são processos para limpar as limitações. Então a gente no finalzinho faz o tudo que isso é ou tudo que isso trouxe à tona, destrói e descria, tá? Que porcentagem de quem, o que, onde, quando, por quê e como você com relação ao dinheiro, você comprou da sua mãe e do seu pai antes dos 2 anos de idade?
tudo que isso é, tudo que isso trouxe à tona, vamos destruir, descriar? Uhul! Eu gostei do uhul! Vai ficar assim agora. Para tudo que eu for fazer nas redes sociais, vai ser uhul! Para poder não falar o enunciado. E o próximo processo é que porcentagem de quem, o que, quando, onde, por quê e como você é em relação ao dinheiro e à dificuldade ou à luta e o que você pode e não pode ter facilidade com dinheiro e com a sua vida e o quanto você tem que lutar, você comprou da sua mãe e do seu pai antes da idade de 2 anos. Tudo que isso é, tudo que isso trouxe à tona. Vamos destruir, descriar. Uh! E, gente, esses processos, né? O Dan trouxe esses, ele fala antes da idade dos 2 anos e tal. Isso são só alguns dos processos que você pode fazer, tá? Basicamente, você. É porque o Dan, ele já tem todo o jeito dele, né, de trazer os processos e formular as frases e tal. Você pode fazer do seu jeitinho, tá? Não criem barreira com tipo, eu não sei fazer as perguntas igual o Dan faz, igual a Lou faz. Não precisa. Faz do seu jeito, tá? Então, basicamente, tudo quanto é limitação que você tem com dinheiro, pede para destruir e descriar, tá? E, gente, recebam sessões de barra de axis. Cada vez que a gente recebe sessões, a gente libera mais coisa. Então, assim, se você está desejando receber mais da energia do Axis nas classes, por exemplo, fazendo mais classes, receba da energia daquilo que você já tem. Se você que não é só porque você já está à frente de trocentas mil pessoas, mas se você só tem a classe de barras, como seria você receber mais das barras? Você ler o seu manual, você fazer trocas, você fazer autoaplicação. Às vezes tem uma galera que, tipo assim, o dinheiro não é o problema. E aí ela faz trocentas mil classes uma seguida da outra. Mas ela não recebe das classes. Porque ela sempre acha que é a próxima classe que vai resolver a vida dela. É a próxima, é a próxima, é a próxima. Quando na verdade, quem já fez trocentos mil cursos avançados do Axis, tipo eu, você vê que você vai na classe avançada lá com Gary e o Dan, e a grande maioria das pessoas, a primeira pergunta que o Gary faz é: verdade, isso é seu? A quem pertence isso? Que é um negócio que a gente aprende na classe de barras. Só que a gente não tá disposto. Eu brinquei com a galera uma vez que, tipo, no treinamento de CF, era o que mais tinha. O povo ia lá pro microfone, cheio de trauma e drama. Inclusive eu fui umas 2 vezes também. E o Gary, eu sentia, parecia que era um tapa na cara que ele tava dando, porque ele falava, verdade, isso é seu, a quem pertence isso? Eu falei, caraca, eu paguei 25 mil reais pra ouvir uma pergunta que eu aprendi na classe de barras. Mas é porque muitas vezes a gente tem a ferramenta e a gente não está disposta a usar. Então, todas as ferramentas que vocês já têm, usem dessas ferramentas. Às vezes eu tenho alunas que falam assim: ai, Lô, mas eu sou só praticante de barras. Gente, pelo amor de Deus, vocês já estão na frente de trocentas mil pessoas nesse planeta. Alô, mas eu não tenho classe nem de barras ainda, eu só assisto os vídeos do YouTube. Caraca, você ainda está na frente de uma galera. Só de você estar aqui nesse Zoom agora já mostra que você está na disposição de escolher algo diferente para sua vida. E aí vem um ponto que eu quase esqueci de falar dele, mas que é muito importante. Gratidão, universo, equipe de contribuição que me lembrou de falar disso. Reconhecimento. Reconheçam tudo que vocês já criaram até agora.
Há uns 2 anos atrás, o Gary trouxe na classe do Fundamento Global, que assim mudou, virou a chave para mim sobre isso. Tudo aquilo que você já criou e não reconheceu, você destrói para criar de novo. Até você reconhecer o que você já criou, você não consegue receber mais. Você não está reconhecendo nem o que você já tem. Então, uma brincadeira de casa, eu não chamo de tarefa de casa, eu chamo de brincadeira de casa porque é para ser divertido, tá? A brincadeira de casa para vocês vai ser olhar para tudo aquilo que vocês já criaram. A Tamara falou: tenho feito isso constantemente, socorro. É, olhem para tudo aquilo que vocês já criaram e olhem com gratidão para tudo aquilo que vocês já criaram. Até as coisas que vocês acham que foram meio inúteis. Tipo, por exemplo, eu sou formada em gastronomia. Eu me formei em 2016. Desde 2016 eu não entro numa cozinha profissional. Eu só fiz me formar. Mas, cara, me ajuda em muita coisa, por incrível que pareça. Porque, por exemplo, na faculdade de gastronomia eu aprendi muito de gestão. Porque a faculdade de gastronomia não é necessariamente sobre aprender a cozinhar, é aprender a gerir um restaurante. E várias coisas que você usa para gerir um restaurante, você usa para gerir um negócio, de forma geral. Por que que eu não posso falar o enunciado aclarador? Então, não é que eu não posso, tá? Eu até posso. Mas o que que o Gary traz como uma conscientização? Quando a gente coloca algo nas redes sociais, tá aberto para todo mundo ver. Inclusive as pessoas que não conhecem a Axis ainda, que talvez tenham muitos julgamentos. E a energia do enunciado aclarador é uma energia super incrível, mas as palavras são meio maluquinhas, né? Então, tem gente que vai criar ponto de vista, vai criar julgamento, que acha que tá fazendo feitiço, que sei lá o quê. E aí, às vezes, impede a pessoa de receber do restante do conteúdo que a gente está trazendo. Então, é uma recomendação do Gary e do Dan que a gente, quando vai liberar algo aberto para todo mundo ver, que não é num grupo fechado, a gente evite usar o enunciado aclarador. Às vezes sai, às vezes até eles mesmos falam em rede social, mas é algo mais pontual, seguindo energia e tudo mais. Então, de forma geral, eu prefiro não falar e deixar o negócio mais tranquilo, que qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Axis vai entender, tá? Mas é só por isso, não é que, tipo, vai fazer mal se eu falar nem nada disso, é só seguindo uma orientação do Gary, que se vocês não sabem, quando a gente se torna facilitador, a gente recebe um manual, e dentro desse manual tem as diretrizes para as redes sociais, né? E essas diretrizes não são regras arbitrárias, são coisas que eles perceberam que às vezes, se você fizer, você pode fazer, você tem livre-arbítrio, mas talvez não vai criar mais para vocês, para o seu negócio, né? Então eu busco seguir essas diretrizes que eles passam, tá? É só por isso. Como sempre, eu falo pra caramba e já faltam 2 minutos para o tempo que eu tinha previsto para a gente terminar. Mas, como o Clube do Livro é daqui a meia horinha, eu vou abrir esse finalzinho agora. Se alguém tiver alguma questão pontual que queira trazer, algum exemplo específico, alguma situação específica, alguma classe específica que você gostaria de fazer, fala que a gente vê quais as energias que vêm à tona. Agora, por favor, sejam sucintos, porque a gente tem pouco tempo, eu já estou estourando o horário, tá? Quem quiser, levanta a mãozinha do Zoom, o coisinha. Tá. A Tamara falou a classe da Juanita em Salvador, escolho fazer o fundamento. A Priscila tinha levantado a mão e baixou. Você desistiu, Priscila? O que que foi? A classe de barras. O meu fundamento em Fortaleza, adorei. Gente, para quem não sabe, momento propaganda. Eu vou facilitar o fundamento agora em Recife, de 30 de agosto a 2 de setembro, e no fim de semana seguinte eu vou para Fortaleza, de
5 a 8 de setembro, tá? Então, 2 fins de semana seguidos, um em Recife, um em Fortaleza. A Polly falou, fundamento em Recife, bora. E o que eu ia falar, gente? Assim, esses dois fundamentos eu fiz um horário diferenciado, porque tem muita gente que tem dificuldade, às vezes, tipo, trabalho horário comercial e tal, tem dificuldade. Então, ele vai ser, nos dias de semana, ele vai ser no período da noite, das 7 da noite às 10, tá? E fim de semana a gente vai fazer manhã e tarde até, acho que ficou das 9 às 6, tá? Com intervalo para almoço. Então, quem desejar fazer o fundamento e às vezes tem dificuldade de pedir folga no trabalho durante a semana, daí, né, a gente tem essas, essa possibilidade nessas duas classes, que durante a semana, os dias de semana vai ser à noite e fim de semana vai ser manhã e tarde, até mais um pouquinho, tá? De Jorá, direto de Maceió, cadê o fundamento no Rio de Janeiro? Amei saber que você é de Maceió, que bom, Ana. É, não tenho previsão necessariamente de classe em Salvador, Tâmara, mas me manda uma mensagem depois no WhatsApp, porque já tem um tempo que eu tô para marcar a classe em Salvador e nunca marco. Então, quem sabe, me manda uma mensagem no WhatsApp que a gente pode ver até uma data de eu ir para Salvador para facilitar a classe, sim. Ahn, tá, beleza. Então, vocês estão colocando aqui as classes que vocês estão escolhendo, né? Beleza, então vou fazer uns processinhos rápidos aqui para a gente ir limpando tudo isso. Então, todos os julgamentos, todas as projeções, todas as expectativas que vocês têm, que estão te impedindo de atualizar essa classe que você gostaria de fazer. Vamos agora destruir e descriar, por favor? Eu vou continuar fazendo tá? É, tudo aquilo que você já definiu e concluiu que é possível ou que é impossível para que você esteja nessa classe com total facilidade. Vamos agora destruir e descriar, por favor? Uh! Que energia, espaço, consciência e escolha você e seu corpo podem ser para vibrar na frequência que se requer para atualizar essas classes com total facilidade. E tudo que não permita isso, vamos destruir e descriar. Uh! Hum. Em todos os lugares que você já definiu e concluiu que você já fez tudo o que você podia e não deu certo. Todos os pontos de referência que você tem de tudo aquilo que você considerou como os seus fracassos. Vamos agora destruir, descriar, por favor. Todo o teto financeiro que você estabeleceu, que te impede de criar além dele. Vamos destruir, descriar, por favor. Tudo e qualquer coisa que esteja te impedindo de acessar a mágica e o milagre que você é com o dinheiro. Vamos destruir, descriar tudo isso agora, por favor. Tá quase virando uma sessão de sinfonia aqui, porque minhas mãos estão pegando fogo. Uh, para quem não sabe, sinfonia é sinfonia de possibilidades, é uma técnica energética do Axis, tá? Ahn, ok, vamos pedir agora para os elementais da criação
contribuírem com todas essas classes que vocês estão pedindo para atualizar? Todos os elementais da criação, todos os elementais da consciência, nossas equipes de contribuição. Vamos pedir agora para que eles estejam conosco, nos apoiando nas nossas escolhas, com o dinheiro, com as classes. Vamos baixar todas as nossas barreiras para que essa contribuição chegue, né? Que eles mandando eles estão. Às vezes o negócio é a gente receber, né? E tudo que não permita isso, vamos destruir, descriar, tá? Beleza. E eu só falei bem, pincelei sobre o puxão de energia, mas eu quero falar disso antes da gente ir embora. No fundamento, a gente vê sobre as formas diferentes, quatro formas diferentes de lidar com as pessoas de acordo com a energia que elas estão ali trazendo, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, até porque nem tem tempo, né? Já estourei o tempo. Mas, basicamente, uma coisa que vocês podem pedir, um comando que vocês podem dar é pedir para que o seu corpo seja os quatro fluxos de energia ao mesmo tempo e que, para com cada pessoa que ele interaja, ele seja com aquela pessoa o fluxo de energia que aquela pessoa requer. Seu corpo, ele é inteligentíssimo, ele consegue ser os quatro fluxos de energia ao mesmo tempo e ele consegue ser o fluxo de energia com cada pessoa que aquela pessoa está requerendo. Beleza? E aí, gente, usem e abusem dos puxões de energia. O Gary recomenda que a gente faça puxões de energia a cada 2 dias, pelo menos. Que a gente está sempre entrando no fluxo daquilo que a gente está pedindo. Então, é um hábito também que vocês podem começar a criar. Tem uma classe que eu escolho muito fazer. Cada 2 dias eu vou lá. Tô falando a cada 2 dias assim, geral, tá? Encaixem da forma que vocês desejam. A cada 2 dias eu vou lá, nem que seja 5 minutinhos, gente. Senta. Querem fazer um puxão de energia a jato? Eu vou ensinar vocês o puxão de energia a jato. Que é tipo assim, Lou, eu tô sem tempo, mas eu escolho me conectar com a energia do que eu desejo. Tá dirigindo, tá fazendo qualquer coisa. Comando: corpo, baixando todas as barreiras, expandindo energia para todo o universo. Corpo, puxando energia de todas as pessoas, todos os lugares, todas as situações, todos os seres, com corpos e sem corpos, dos elementais e de qualquer outra coisa que vai contribuir comigo. Não precisa ser exatamente com essas palavras, tá, gente? É só que vai contribuir comigo para que eu atualize tal coisa, para que eu atualize tal classe. E até eu vou dar a dica: não peçam necessariamente pelo dinheiro para atualizar a classe. Se é uma classe que você quer, já pede pela classe. Que aí outra possibilidade pode aparecer. Pode não ser o dinheiro, mas aparece de presente, aparece alguma outra coisa, tá? Então, peçam sempre pela coisa que você deseja, tá? Vocês podem pedir por dinheiro também, mas não limitem só ao dinheiro, tá? Então, e só dá o comando, corpo puxando energia, puxando energia, puxando energia. Quando você perceber que, tipo, uau, parece que veio já uma quantidade bacana de energia, assim, parece que tá rolando um fluxo ali, corpo, envie fios ou gotículas, seja o que for, dessa energia para tudo e todos que vai contribuir para atualizar o meu pedido. E continue sendo esse fluxo de energia 24 horas por dia. Pronto, acabou. Claro, se você tem tempo de sentar, imaginar e puxar e brincar, fica à vontade. Incluir mais coisas, incluir perguntas, incluir mantra, fica à vontade, tá? Mas você só fazendo isso, só dando comando pro teu corpo, ele já tá ali puxando energia, tá? As coisas são simples, a gente que complica, né?
E a Tamara perguntou: se fizer todos os dias provoca o efeito Zenão? Depende de que ponto de vista você está fazendo isso. Se você tem o ponto de vista de que se você não fizer todo dia não vai atualizar, que não vai ser o suficiente, que babá, provavelmente vai criar o efeito Zenão. Mas se você tá lá todo dia, porque todo dia você percebe de se conectar com essa coisa que você tá pedindo, e aí depois que você termina seu puxão, você solta e vai viver sua vida, beleza. Tem problema nenhum. Pode fazer quantas vezes você quiser, tá? E, meus amores, com isso, eu vou finalizando, porque eu quero tentar tomar uma aguinha e parar um pouquinho antes do Clube do Livro, que vai começar daqui a pouco, às 8 da noite, tá? Mais uma vez fica o convite, se alguém desejar participar do Clube do Livro, eu vou colocar o link lá no grupo, vai começar daqui a 20 minutinhos, o segundo encontro. E também lá no link que eu vou mandar tem os meus próximos workshops. Por favor, não saiam, eu queria tirar uma foto, quem puder. É, Dia 19 agora vai ter um workshop que eu chamei de Puta Recebedora. É um nome bem provocante mesmo, mas é específico para a gente acessar essa energia da gente receber cada vez mais, né? De ser essa mulher. E esse especificamente é só para mulheres, tá? Porque a gente vai trabalhar algumas questões que às vezes as mulheres têm vergonha de falar na frente dos homens, então esse específico vai ser só para mulheres. Para a gente receber. Ai, Lidana! O puta controladora foi sensacional, né? Então, ser uma puta recebedora, vamos ser putas recebedoras. O link também vai estar lá no grupo para quem quiser participar, vai ser no dia 19. E no dia 29 a gente vai ter o Seja Sem Vergonha, que é para você perder a vergonha de ser você. Então, quem escolher participar vai estar lá também. Tá aí, como eu falei, as classes do fundamento. Gente, quem chegou agora no finalzinho, fique tranquilo, eu vou disponibilizar a gravação, tá? Então, vocês podem assistir a gravação depois. E lembrem da brincadeira de casa de é, reconhecer tudo aquilo que vocês já fizeram até hoje, tá? Tudo que vocês já criaram até hoje. E aí peçam para sobrecriar tudo isso que vocês já criaram. Como que eu posso sobrecriar tudo aquilo que eu criei até agora? Tá bom? É... não, isso aí eu não vou falar não, porque já foi. Se rolar, vocês vão descobrir. Eu mando no grupo. Tá bom? Vamos tirar a nossa fotinha. Deixa eu parar aqui a gravação e a gente tira a nossa foto.